Obrigado. Então vamos agora nos acalmando e fazermos a nossa prece. É uma forma que nós temos de nos aproximarmos mais ainda da espiritualidade aqui presente e de nos aproximarmos de Jesus, nosso grande mestre, nosso modelo e guia. Vamos então elevando o nosso pensamento, pensando na grandeza do dia, na beleza da vida, na bondade de Deus, nosso Pai. E vamos dizer a Ele: Pai Criador, aqui estamos e em Teu nome buscamos nestes momentos que aqui estaremos aprendermos um pouco mais, compreendermos a nossa vida, a Tua criação, para um pouco mais nos aproximarmos de Ti. Abençoa, Senhor, esse nosso intento, dai-nos a paz, a serenidade, dai-nos a segurança necessária para que possamos ter uma reunião em Teu santo nome. Que assim seja. Bem, hoje nós temos o nosso companheiro aqui da casa, trabalhador da Casa de Jesus, o André, que vai nos discorrer sobre o tema Jesus e a atualidade. Olá, muito bom dia a todos. Meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. O tema hoje tem o título de Jesus e a atualidade. Para que possamos refletir um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus, que viveu entre nós, encarnado, há 2000 anos atrás, e a atualidade dos seus ensinamentos, que ainda hoje nos servem, e nos servem muito, mas também ainda temos muito o que investigar, temos muito o que estudar sobre os seus ensinamentos, porque tamanho era o seu conhecimento a respeito do ser humano, das profundezas da nossa psique, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que esses ensinamentos ainda duram até hoje e ainda, se bem compreendidos, podem nos ajudar muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Ainda hoje, Jesus, em seus ensinamentos, surpreende até os mais céticos. Os próprios avanços da psicologia, da psiquiatria, apontam para descobertas que Jesus já há 2000 anos atrás nos falava. E hoje em dia parece que temos ainda maior necessidade. Nos sentimos emocionalmente mais fracos, mais prejudicados pelas questões do dia a dia, pelo que nos acontece, e precisamos ainda mais hoje em dia dessa força, desse conhecimento, para que possamos continuar navegando no rumo certo das nossas vidas. Jesus era um profundo conhecedor da psique humana. Ele descobria as causas reais das aflições que cada um de nós, muitas vezes, procura esconder. Só um parênteses, essas explanações de hoje têm como base a série psicológica, os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Pereira Franco. Então, todo o conteúdo da exposição de hoje é baseado nesses livros. E nesse conhecimento, Jesus propunha, então, uma terapia compatível. Qual era essa terapia? Que cada um de nós assumisse a responsabilidade pela nossa própria vida, pelos nossos atos, e buscasse entender que estes atos não dependem de algo externo a nós, mas depende do interno. Porque muitas vezes a gente põe a culpa, né, nas questões da vida, no dia a dia, nos obsessores, nas pessoas, nos políticos, e uma série de questões que realmente afetam
a nossa vida, a nossa sociedade, porém a maneira com que nós encaramos essas questões, a maneira de reagir a essas questões, ou, o que seria melhor, a maneira de agir em relação a isso, depende de nós. Depende de como a gente interpreta essas questões, de como a gente absorve isso emocionalmente e como a gente externa essas questões. O mesmo problema pode, para uns, suscitar um avanço, um aprendizado, algo que mostre e que fortifique ainda mais a sua própria vida. Para outros, pode apresentar-se como uma coisa que vai gerar a depressão, ao sofrimento maior. Então, tudo depende da maneira com que nós interpretamos os acontecimentos, e aí nós somos, sim, os artífices da nossa própria vida. Hoje em dia temos também a chamada psicologia transpessoal, que é algo que não é exatamente espírita, mas a psicologia espírita ela está no meio da questão transpessoal, que é a psicologia que trata o ser humano como um ser transpessoal, que vai além da própria pessoa, que trata o ser como um espírito, que trata o ser como um espírito que reencarna várias vezes. Dentro desse contexto, não é só o espiritismo que trata dessas questões, mas isso é importante, porque mostra que o conhecimento espírita está num caminho certo. Porque outras filosofias e outras ciências corroboram também com a mesma ideia da questão da reencarnação. E podemos citar, fora desse conhecimento espírita, por exemplo, segundo Joana de Ângelis também nos coloca, Roberto Assaglioli, que foi um psiquiatra italiano que atuou nos campos da psicologia humanística e transpessoal, com a sua psicossíntese. E dentro dessa filosofia ele penetrou nas causas das enfermidades humanas, apoiando-se nessa realidade transpessoal do ser humano como um fator desencadeante dessas mesmas enfermidades, ou seja, o próprio ser como um fator desencadeante das suas próprias enfermidades. Também podemos citar Abraham Maslow, que descobriu a psicologia do ser, mostrando, dentro do mesmo princípio, a psicogênese das enfermidades. Stanislav Grof, que mostrou o ser imortal como agente de seus próprios problemas psicológicos. Dr. Mark Baker, que escreveu um best-seller, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e também escreveu outros livros, mostrando justamente que essa figura do Mestre Jesus é uma figura marcante, uma figura que entendia efetivamente o ser humano e nesse entendimento mostrava quais são as saídas para os nossos problemas, que é o seu Evangelho. E aqui no Brasil podemos citar o Dr. Augusto Cury, que tem uma série chamada Análise da Inteligência de Cristo, onde ele analisa psicologicamente a postura dos apóstolos e como que Jesus atuava perante os apóstolos, e mostrando que essa atuação dele nesse ensinamento como mestre, como pedagogo, que atuava com aquela turma meio desequilibrada que estava ali, ele conseguiu colocá-los nos eixos, conseguiu fazê-los entender essa filosofia dele e acabou mudando os rumos de toda a história. O Dr. Augusto Cury até hoje faz um trabalho magnífico, excelente dentro da área da psicologia, colocando os ensinamentos de Jesus como um ponto importante e fazendo com que as pessoas se percebam a si mesmas. Então, Jesus realmente foi e é uma personalidade marcante. Era identificado com Deus e buscava demonstrar Deus em todas as suas atitudes. Convidava as pessoas a enxergarem a sua própria realidade, que ele chamava de o reino de Deus dentro de cada um, e fazia a comparação dos valores espirituais com os valores materiais, fazendo com que a gente tivesse o discernimento de separar o que era necessário para nós e o que era supérfluo, mostrando que as questões materiais, que muitas vezes nós damos excessivo valor,
não são as questões mais importantes para todos nós, e sim as questões espirituais, aquela bagagem que a gente consegue carregar daqui para a vida espiritual e da vida espiritual para as outras encarnações que nós somos realizar aqui na Terra. O que é material fica, o que é material pertence a esta reencarnação, mas aqueles valores espirituais nós carregamos conosco. E ele tentava nos abrir os olhos e as nossas mentes justamente para esses valores que muitas vezes a gente distorce. E ele oferecia dessa forma a oportunidade para esse despertamento mental, por uma vivência de uma vida em harmonia íntima, em harmonia com as suas próprias crenças, em harmonia com a nossa própria consciência, evitando as chamadas fugas do ego, as desculpas, as racionalizações, as projeções que nós fazemos, que muitas vezes são coisas internas que a gente procura colocar como algo externo, colocando novamente a culpa no algo externo. E Jesus fazia esse olhar para dentro de nós. Utilizava uma linguagem simples, que era compreendida tanto pelas massas quanto pelas elites. E a sua ideia, mesmo para quem não compreendesse, dentro da razão, as suas parábolas, os seus ensinamentos, era de colocar uma semente ali dentro. A pessoa escutando as suas palavras, mais do que um entendimento racional do processo, tinha um entendimento emocional, porque o que Jesus falava com energia. E essa energia penetrava em cada um dos seres que estavam ali. Poderia ele falar em outra língua, que as pessoas iriam entender emocionalmente o que eles estavam falando, o que ele estava falando. Mas ele mesmo assim utilizava-se de exemplos simples, como por exemplo o grão de mostarda, para nos colocar a importância da fé em nossas vidas, de ter essa confiança, não a fé cega, mas a fé raciocinada, a fé com confiança perante si mesmo e confiança a Deus, que guia a nossa própria vida, e que muitas vezes aquilo que a gente enfrenta aqui são desafios que nos fazem crescer ainda mais, compreender ainda mais quem nós somos e compreender ainda mais a nossa própria vida. Colocava a pesca para mostrar a importância do trabalho, usava-se do exemplo das sementes cultivadas em diversos tipos de solo para demonstrar a diversidade dos pensamentos e dos sentimentos humanos, os diversos níveis ainda de evolução que tem e de compreensão em relação à vida. Jesus era um extraordinário contador de histórias. Seus ensinamentos, nos diz Joana de Ângeles, saíam pela sua boca como se fosse uma poesia, com imagens puras que continham significado que mexia com as profundezas de cada um. Porque Jesus tinha na sua mente a imagem mais pura que um ser humano poderia ter. E dessa imagem pura ele fazia e transformava isso em palavras. Por isso aquilo chegava com profundeza na mente de cada uma das pessoas. Mas ele não fazia os seus ensinamentos somente com palavras, mas especialmente com atitudes, e atitudes claras e francas. Por isso, seus ensinamentos ficaram eternizados e marcou a história da humanidade até hoje. Mesmo sem ter escrito nada, apenas com os seus exemplos, com os seus simples ensinamentos, ele marcou a humanidade até hoje. E para nós, como ele é o exemplo que devemos seguir, Jesus enfrentou muitos desafios na sua vida. Não foi simples, como todos sabemos, a sua história, né? Toda a vida de Jesus foi composta por desafios. Desafios familiares, mas especialmente desafios sociais. Porque a sua proposta, ela vinha num sentido contrário dos costumes da época. E por isso mesmo ele acabou enfrentando uma sociedade arbitrária, sendo provocado, sendo testado, sendo confrontado inúmeras vezes por aqueles que vinham com perguntas,
perguntas, mas vinham também com segundas intenções, de fazê-lo cair em certas armadilhas. Porém, Jesus, na sua inteligência, na sua sabedoria, em todo o seu conhecimento do ser humano, já conhecia e já sabia aquilo com profundidade. Tinha sempre a resposta na medida certa. E mesmo sendo provocado e testado, continuava íntegro, sem ira, sem medo, não se detinha em seus propósitos, porque sabia da sua missão e da importância da sua missão aqui na Terra. E seguiu a sua vida quebrando paradigmas, enfrentando desafios, na tentativa de mudar as mentes. E dessa forma, ele acabava desafiando aqueles que controlavam o povo. Porque os controladores, os políticos na época, queriam controlar todo o povo. Queriam que o povo pensasse exatamente aquilo que eles queriam que pensasse. E Jesus veio com uma proposta de libertação das consciências, de pensar além, de não ficar restrito àquele grupo, de olhar o ser como um ser espiritual, como um ser mundial. E nessa sociedade agressiva e perversa que ele viveu na época, mesmo com esses costumes, ele elegeu o amor como solução para todos os problemas e para todos os questionamentos da humanidade. Mas quanto isso ainda é difícil de compreender hoje em dia, através dos sentimentos, dos pensamentos de todos nós. A hora que conseguimos realmente colocar o amor puro dentro dos nossos corações, nós vamos perceber a paz interior que irá tomar conta de todos nós. Mas, por enquanto, seguimos buscando entender os seus ensinamentos e nos fazendo um esforço para que possamos realmente colocar esse amor dentro de nós. Nos mostrou também a questão do perdão irrestrito, a ideia dos 70 vezes 7, como uma terapêutica eficaz para todas as nossas enfermidades. Porque sabia que grande parte dos problemas humanos e dos problemas de relacionamento aconteciam justamente pela falta de perdão, pela falta de compreensão que o outro erra como eu também erro, que o outro ainda não evoluiu como eu também não sou evoluído, e que há equívocos, e por isso mesmo a gente precisa perdoar-se mutuamente, para que a gente possa continuar vivendo em paz, seguindo a vida, aprendendo. Que nenhum de nós ainda sabe tudo. Então, a partir dessa compreensão do perdão irrestrito, nós vamos aprendendo um com o outro, ao invés de buscar criar brigas, confusões, um com o outro. Por isso, por esses ensinamentos, por essa base, Jesus acabou pagando o preço. Mesmo pregando o amor, acabou sendo crucificado, porque a humanidade ainda não o compreendia totalmente. Hoje, de certa forma, a gente ainda continua não compreendendo, mas já temos mais condições de buscar esse entendimento, em especial através da doutrina espírita, que nos abre as mentes e, através da abertura da nossa mente, busca abrir também os nossos corações, que é a parte principal. A nossa trajetória evolutiva aqui na Terra é um desafio. É um grande desafio para todos nós, e a gente precisa buscar esse exemplo do Mestre Jesus, que também enfrentou esses desafios e manteve-se no caminho, manteve-se com amor, manteve-se com a integridade. E quem de nós não enfrenta desafios? Todos nós enfrentamos dia a dia, e às vezes algum dia mais, um desafio maior, mas precisamos seguir esse exemplo, de mantermos íntegros no caminho reto a seguir, porque sabemos que isso é o melhor para nós mesmos. Mas ainda estamos muito acostumados com esse apego ao mundo físico. E
muitas vezes a dor nos visita, o sofrimento nos visita como uma ferramenta de elevação, como se fosse um medicamento, como se fosse uma correção dos rumos na nossa vida, para que a gente possa pensar, o que eu preciso fazer para mudar isso então? Porque a gente não quer ficar no sofrimento, a gente quer sair do sofrimento. E aí vem essa pergunta, vem essa questão, o que podemos fazer para evitar o sofrimento? Mas a grande questão é, aonde que eu posso mudar? O que eu tenho que mudar no meu pensamento para evitar esse sofrimento? E vivemos em luta constante. Segundo Joana também nos comenta, de vez em quando experimentamos paz, que passamos a querer de forma duradoura. Temos aqueles momentos que nos são dados de paz, e aí a gente percebe a importância disso para a nossa vida, e a gente passa a querer aspirar isso, não quero essa paz para a minha vida sempre. E aí buscamos esse trabalho interior para que a gente possa efetivamente ter paz. Mas como já disse um sábio da antiguidade, e o Espiritismo nos coloca, o que precisamos fazer para evoluir? Ter o autoconhecimento. Buscar conhecer a nós mesmos, buscar conhecer as nossas reações, buscar conhecer quais emoções nos visitam em determinados momentos, em determinados acontecimentos da nossa vida e por que a gente tem aquelas emoções. Quais são as nossas crenças interiores que ainda estão permitindo que a gente tenha essas emoções em determinados acontecimentos. Isso é buscar o autoconhecimento de si. E especialmente buscar o conhecimento da vida, das questões espirituais, do universo. E fazendo essa ponte com esse conhecimento exterior da vida, como ela funciona, e com esse conhecimento interior, a gente vai progredindo. Especialmente sem buscar escamotear, sem buscar esconder certas questões que muitas vezes nós temos até vergonha de nós mesmos, de saber, e a gente procura colocar aquilo nas sombras, deixando de lado. Não. A proposta de Jesus é justamente para que a gente possa enxergar essas nossas sombras interiores, porque aí enxergando elas, a gente consegue eliminá-las, a gente consegue trabalhá-las. E para isso a gente precisa do quê? Do perdão. Do perdão ao próximo, e automaticamente esse perdão será aplicado conosco mesmo. Pelas nossas faltas, pelas nossas atitudes equivocadas do passado, muitas vezes a gente guarda isso em termos de mágoas dentro de nós. E a ideia é que a gente se liberte dessas emoções interiores que ainda nos retém na retaguarda do avanço evolutivo. E causam muitas vezes desarmonia em nós. Mas para que a gente possa ter a paz interior, precisamos verificar isso. Joana também nos coloca que no começo do processo evolutivo, nós temos uma vida de dores com pequenos intervalos de bem-estar. Momentinhos de férias, né, que a gente tem muitas vezes. Mas à medida que a gente vai evoluindo nesse processo, as coisas se invertem. A gente tem uma vida de bem-estar com alguns períodos de dores. E aí a gente vai também buscando aprender com todo esse processo. E nessa luta, muitas vezes ficamos anestesiados num nível inferior de consciência, presos ao imediatismo, porque a gente quer as respostas sempre mais imediatas, as soluções para os nossos problemas a gente quer de forma imediata, e muitas vezes isso não acontece de forma imediata, acontece com o tempo, porque é uma terapia que a gente vai enfrentando aqui. E ficamos focados nas necessidades vegetativas, de comer, de dormir, de gozar a vida, de se reproduzir, de comprar, ao invés de olhar para esse interior. E na medida que decidimos avançar, surgem as heranças do passado, formando que quase que uma conspiração geral para que a gente continue no mesmo nível. Quem já não passou por isso, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ver um nível mais alto que a gente precisa alcançar. E aí nós buscamos decidir, não, eu quero então esse nível mais alto. Só que à medida que a gente começa
a querer efetuar as mudanças interiores, surgem essas sombras, surgem com essas energias nossas, e também tem a questão da obsessão espiritual, que acabam, parece que, nos puxando para baixo, querendo nos manter naquele mesmo nível. E aí precisamos demandar ainda mais esforço para que a gente possa efetivamente avançar. E esses obsessores se aproveitam, sim, dessa situação, dessas nossas próprias forças interiores, e querem nos reter nessa faixa evolutiva. Mas, segundo também Joana nos coloca, essa questão chega num nível de saturação. Chega um momento que a gente diz, não, chega de lidar com essas forças, e passamos então a um estado de tédio, que nos mostra a necessidade de aquisição de outros valores. E lentamente a gente vai despertando para essas realidades que antes não nos chamavam a atenção, mas que passam então a ser as metas a serem atingidas, e nos sentimos cada vez mais estimulados a abandonar o estágio anterior, a subir mais um degrau na escada evolutiva. E o psiquismo divino, que reside em nós, nos impulsiona para frente, para o alto, respondendo aos apelos dessas forças superiores. E assim é a nossa luta, assim é o nosso desafio na nossa vida, no nosso dia a dia, de buscar esse processo evolutivo. E aí passamos a experimentar os prazeres proporcionados por esses níveis superiores de consciência, que são muito diferentes dos prazeres da nossa vida material, muito melhores, muito mais diferenciados àqueles prazeres que estamos acostumados. E passamos então cada vez mais a aspirar essa elevação, essa paz interior, que realmente é um prazer enorme que a gente sente, de poder estar evoluindo, de poder estar progredindo. E acabamos sempre nos esforçando pela aquisição desses valores cada vez mais altos, na busca da perfeição. Tudo na vida são desafios às resistências, nos comenta a Joana de Ângeles. E a vida de Jesus foi um grande desafio, por isso precisamos buscá-lo como exemplo. Jesus também foi um grande exemplo de coragem para todos nós. Coragem nessa tarefa de libertação das nossas próprias consciências. Essa é a maior coragem que nós precisamos ter. De libertar desses apegos que nós temos, não só do apego material, mas do apego à maneira de pensar em relação às coisas. A forma, esses pensamentos que vêm na nossa mente, e a gente precisa usar do conhecimento com força, com determinação, com conhecimento mesmo, para que a gente possa dizer, não, isso não é bom para mim. E aí precisamos da persistência. Jesus foi exemplo de coragem porque nunca foi conivente com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância disfarçada, mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos ou com a hipocrisia disfarçada de honestidade. Nunca foi conivente com as discriminações sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Usou o exemplo do bom samaritano como exemplo de solidariedade, ao invés de usá-lo no sacerdote, nos mostrando ali a questão da inversão dos valores, nos mostrando que não importa o título que a pessoa tenha, ou até não importa o conhecimento que ela tenha, mas o que importa é a atitude de bom coração que a pessoa tenha. Usou o exemplo da mulher adúltera, mostrando para aqueles acusadores que era necessário que eles libertassem as suas próprias consciências, ao invés de aprisionar aquela mulher apedrejando-a. Esse foi um grande exemplo que Jesus nos deixou, porque a lei da época mandava que apedrejassem as mulheres adúlteras. E todos eles pegaram aquela mulher em adultério, colocaram ali e queriam apedrejá-la. E sabendo que a lei mandava que apedrejasse, a lei de Moisés, que é o que eles seguiam em termos de religião na época, perguntaram para Jesus, e agora, vamos apedrejar essa mulher ou não? Jesus, sabendo que aquilo era uma armadilha, deu a resposta na medida certa.
Não disse para não apedrejar, como também não disse para apedrejar. Ele deu a resposta muito acima, muito além dessas duas. Ele disse que atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Essa frase, ela entrou como uma energia que acabou com todos eles ali, né? Com a intenção que eles tinham. Porque fez que eles pensassem em si próprios. E cada um refletiu no seu interior, que é o que a gente sempre precisa fazer, né? Refletiu no seu interior e buscou cada um a sua consciência, os erros, os pecados que tinham cometido na época. E um por um foi deixando a pedra no chão e não atirou nenhuma pedra. E quando não tinha mais ninguém, ela perguntou para Jesus, onde estão? O Jesus perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Eles olharam, não tinha mais ninguém. Foram todos embora. Aí Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Esse é um grande exemplo que a gente precisa seguir na nossa vida, no nosso dia a dia, para as pessoas que erram. Em vez de atirar pedras, hoje em dia a gente quase não atira pedra efetivamente, né? Mas a gente atira muita pedra com a boca, muitas vezes, né? Com as palavras, com xingamentos, com a maledicência. A gente acaba atirando pedra nas pessoas, né? E buscar olhar para o nosso próprio interior. A gente também tem erro. Quem daqui não tem erro? Todos nós ainda cometemos erros. Se não cometêssemos mais, não estaríamos mais aqui encarnados, né? Então a gente precisa entender que estamos nesse processo de aprendizado. E quando a gente busca olhar para o nosso interior, a gente se liberta de nós mesmos. Não importa o erro dos outros, o que importa é que eu esteja progredindo. Vamos seguindo para a nossa finalização. E Jesus, então, nos mostrou a importância dessa autoanálise, de buscar romper as amarras que nos prendem ao medo, à insegurança, que causa instabilidade e sofrimento para todos nós. Buscando no autoconhecimento os próprios limites, as nossas próprias angústias, e buscar enfrentá-las com coragem. Sempre mantendo uma postura reta, ética, e nunca nos esquecendo dos nossos deveres. Se falharmos em algum momento, devemos buscar analisar e buscar não repetir o erro, sem medo e sem nos manter em estados depressivos por causa do erro, que muitas vezes acontece. Ficamos nos martirizando a nós mesmos pelo fato de termos errado, e isso traz depressão, traz angústia, traz sofrimento desnecessários, segundo Joana de Ângeles, porque podíamos ter tomado um outro caminho, que é o caminho da coragem, do enfrentamento de nós mesmos, ir lá e fazer a reparação do nosso erro. É um caminho muito mais rápido e de muito menos sofrimento, mas muitas vezes, por uma questão até de cultura, a gente acaba optando pelo outro caminho, que nos gera mais sofrimento e que muitas vezes, em alguns casos, leva a um sofrimento tão excessivo, tão absurdo, que acaba culminando em suicídios e homicídios e outras questões que afetam muito mais a nossa vida para frente. E nesse sentido, devemos buscar respeitar as conquistas de cada um. Todos nós estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva. Alguns já evoluíram em mais alguns pontos, outros ainda precisam mais alguns. O que uns evoluíram, outros ainda não, e a gente vai seguindo, buscando aprender um com o outro. Se alguém já evoluiu em determinado ponto, vamos usá-lo como exemplo, para que a gente possa também chegar lá, nesse ponto. E nos conhecendo, a gente sabe aquilo que a gente já conseguiu evoluir, os pontos em que a gente já está melhor e aqueles pontos que a gente ainda precisa. E a gente busca ter o foco nesses pontos que nós precisamos. E nesse sentido, o medo, e o medo de si mesmo, muitas vezes é o grande inimigo desse nosso amadurecimento espiritual. Por isso, a ideia de Jesus é que a gente sempre siga a vida com otimismo e com coragem, que nasce
segundo Joana também, nesses valores morais de quem elege uma conduta reta para uma vida feliz. A coragem nasce justamente da aquisição desses valores morais. Mas para a coragem a gente precisa de treinamento. Vencer as barreiras da timidez, do receio do fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias que muitas vezes cultivamos, aprendendo com os erros e nos fortalecendo a cada conquista, a cada triunfo. E o curioso nessa história é que muitas vezes a gente valoriza excessivamente os nossos fracassos. A gente pode ter às vezes 10 conquistas, mas aí tem um fracasso em algum determinado ponto. É aquilo que valoriza muitas vezes a nossa vida. E esquecemos dessas 10 conquistas que a gente fez. Temos que valorizar as nossas conquistas. Temos que cultivar a nossa autoestima para que a gente possa continuar corrigindo aqueles pontos que a gente erra. Se a gente foca no ponto do erro, aí a gente entra em estado depressivo e acabamos prejudicando toda a nossa marcha evolutiva. Por isso, focar nos pontos. Isso não é egoísmo, não é orgulho, que é muito diferente desse processo. Egoísmo e orgulho são enfermidades da alma. A autoestima é ter autoconfiança, é ter fé em Deus, ter fé em si mesmo e buscar sempre perseverar nesse processo. E às vezes precisamos desse estímulo, olhando para as nossas conquistas, dizendo, tá, eu errei naquilo, mas já acertei nisso, então vamos seguir em frente, sempre progredindo. Joana também nos coloca que o homem de coragem espera, confia e age no momento certo, enquanto que aquele que teme é muitas vezes precipitado, é impiedoso e é irresponsável. Por isso a importância também da coragem em nossas vidas e de seguir o exemplo de Jesus, que foi um grande exemplo de coragem para todos nós. Finalmente, Jesus nos alertava para a importância de não realizarmos julgamentos. O erro é um problema de quem o pratica, que precisa corrigi-lo. Os julgamentos são atos de impiedade que prejudicam o próprio acusador, como a gente viu no caso, no exemplo da mulher adúltera. Foi um exemplo de julgamento que estavam fazendo ali, e de execução da própria pena. E muitas vezes nós julgamos, condenamos e executamos a pena, às vezes até no mesmo momento. Quando a gente tem uma atitude impensada, uma atitude reativa, uma atitude de corte em relação àquela pessoa que pensa diferente da gente. Nesse momento a gente precisa refletir. Por quê há essa diferença? Será que eu sou dono de todo o conhecimento? Ou será que não pode ter uma parcela de razão? E nisso a gente já conhece as situações e já buscamos abrir o nosso coração para a compreensão, para o entendimento, ao invés de ficarmos fazendo julgamentos precipitados. E esses julgamentos ficam internalizados em nós, são energias negativas que acabam nos prejudicando a nós mesmos. Jesus já conhecia tudo isso. Por isso a importância dos seus ensinamentos. É esse conhecimento profundo do ser humano que deu base a Jesus que fizesse todos esses ensinamentos. E quando a gente busca adquirir esse conhecimento a respeito de nós mesmos, a gente passa a agir da forma correta e passa a sofrer menos. Jesus era um homem identificado com toda a humanidade. Naturalmente que o Espírito, Jesus, governador do planeta, é um Espírito que talvez a gente ainda nem consiga compreender da sua grandiosidade. Mas aquele homem, Jesus, que encarnou na Terra, aqueles exemplos que ele nos passou, que são exemplos simples, todos nós podemos alcançar. Não é tão difícil assim quanto a gente imagina, porque naturalmente que Jesus se tornou um personagem muito mais à altura do ser humano para que a gente conseguisse alcançar. Se ele viesse em toda a sua plenitude de espírito, aí sim a gente ia ver que
existem muitos milênios para que a gente possa alcançá-lo, né? Em toda a sua esfera crística. Mas aquele homem, Jesus, não é tão difícil de nós alcançarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Buscarmos esse perdão, buscarmos cada vez o amor perante as pessoas que nos rodeiam. E fazendo esse esforço, a gente consegue, em bem menos tempo, alcançar uma plenitude. Jesus nunca se refere a Deus também como se ele estivesse distante. Ele se referia como um pai de amor. E não um Deus desconhecido, temível, vingador ou punidor. Jesus apresenta como um pai de amor. Um pai próximo de nós, que está sempre acompanhando a nossa vida, o nosso dia a dia. E nos é conhecido. Próximo das necessidades humanas, um Deus compassivo, um Deus amigo. E dessa forma, seguindo os ensinamentos do Mestre, buscando especialmente compreendê-los na sua profundidade, o que talvez ainda não seja possível para nós, mas quanto mais a gente estuda, com essa profundidade, buscando o lado psicológico que Jesus colocava os seus ensinamentos, e não simplesmente como uma coisa a seguir, como uma regra a seguir, que a gente nem sabe por que está seguindo direito, como acontece muitas vezes, não, vamos seguir porque está na Bíblia, vamos seguir porque está no Livro dos Espíritos, vamos seguir porque está no Evangelho. Não é dessa forma. É compreender o porquê das coisas. Quando a gente compreende o porquê, fica muito mais fácil da gente seguir, porque senão daqui a pouco a gente olha, não, essa regra aqui eu não vou seguir. Vou seguir porque acho que é diferente. E aí começamos a nos desviar do caminho. Agora, quando a gente compreende o porquê que Jesus falou determinadas coisas, quando a gente compreende o porquê que Kardec disse determinadas coisas, aí a gente passa a agir de uma forma correta. Senão, quem domina é o ego e não o próprio conhecimento. Mas praticando esses ensinamentos do Mestre, nós vamos seguindo a nossa vida, atraídos pelo amor, destinados ao amor, o amor a Deus, o amor ao próximo e, por consequência disso, o amor a nós mesmos. Nós vamos avançando até nos libertar e até triunfar. Agradeço a todos pela presença, pela paciência, estarmos aqui. Desejo novamente os votos de muita paz no coração de cada um de vocês e, aproveitando a data de hoje, um Feliz Natal a todos, mesmo sabendo que as datas são apenas comemorativas, mas devemos pensar cada vez mais nesses momentos, nos ensinamentos do Mestre, aplicá-los em nossa vida, aproveitando este momento para alargar um pouco mais os nossos sentimentos, nosso coração, com amor a todos aqueles que nos rodeiam. Muita paz. Nós agradecemos ao André pela explanação e bem própria, né, para o dia em que nós estamos vivendo, não apenas por ser véspera de Natal, mas pela própria transformação do nosso planeta, que nos lembra que temos que buscar os nossos valores. E Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. E como disse o André, atual, sempre atual. Pois é o momento de refletirmos e de seguirmos as suas orientações. Muito obrigado ao André.